né? Acho que algumas pessoas já me conhecem, se outras não, meu nome é Ellen, eu sou fisioterapeuta aqui da Clínica Ludens, né? E a gente está, né, fazendo algumas lives aí nesse período de pandemia, até para trocar um pouquinho de informação, de experiência com todos, né? E a gente tem uma sequência de convidados aí que a gente está, né, trazendo para trazer informações relevantes. Então, eu agradeço muito a presença, né, de todos, né? A gente vai começando aos poucos aqui, para o pessoal ir chegando. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Wilson Ribeiro Filho, né, que ele é ortopedista infantil, ele é docente da PUC, e ele vai estar aqui conosco hoje falando um pouquinho sobre as implicações ortopédicas em crianças com paralisia cerebral no período de quarentena, né? Quais são as implicações, como é que a gente está vivendo esse período, né? O que a gente pode estar fazendo por nossos pacientes, né? E como a gente espera que eles voltem, né, Will? Qual que é a nossa perspectiva e a gente colocar um pouquinho também do que a gente está vivenciando em relação aos atendimentos de reabilitação também, né? O que a gente tem conseguido aí com esses pacientes nesse período de afastamento. Tá? Então, eu vou pedir a todos, por favor, que desliguem os microfones, né, para que o Wilson possa começar a falar, né? E depois, ao final, a gente vai deixar, qualquer coisa das perguntas, vocês podem, né, escrevendo, também vou anotando aqui, para depois estar passando para o Wilson também aí durante essa live. Will, fica à vontade, seja bem-vindo, eu agradeço a sua participação nesse momento, acredito que vai ser muito rico. Obrigado pela oportunidade. Pode me chamar de Will, meus pacientes todos me chamam assim, ou de tio mesmo, então eu estou acostumado. Realmente uma oportunidade muito legal a gente poder conversar com bastantes pais de crianças que têm algum tipo de alteração neuromuscular, porque essa é a nossa vida, é a nossa rotina. E a ideia é a gente trazer aqui algum tipo de informação que possa ser para todo mundo, né? Que possa ser para todas as crianças, alguns esclarecimentos sobre como as coisas funcionam de uma forma normal na criança com algum tipo de problema neuromuscular e agora especificamente com toda essa alteração, essa pausa nas fisioterapias, em todo o tratamento, até as cirurgias também estão por enquanto suspensas, né? Como é que a gente vai lidar com esse tipo de problema nesse momento agora, né? Pode ficar à vontade, Will. Você vai, né, tocando essa palestra aí, essa aula, e a gente vou aqui anotando, né, para a gente conseguir esclarecer o mais possível, né, o melhor possível que a gente puder. Aí, Will, acho que seria legal você, talvez, se você se sentir à vontade, de falar um pouquinho para a gente como é que você está vendo, né? Como é que você vê na estatística, né? Fora da questão da pandemia, né? Como é que está essa estatística em relação a essas alterações neuromusculares, ortopédicas, né, provenientes da hipertonia, né, do desuso mesmo, né? Como é que você está vendo todos esses aspectos e o que você traz de literatura para a gente, para dar uma esclarecida, para que a gente possa, né, ajudar os colegas nesse momento? Eu acho que nesse ponto a gente tem que voltar lá para o começo, né? Sobre o que é o problema neuromuscular. Basicamente, acho que a primeira consulta que eu faço quando sempre vem uma criança nova, uma família nova, a primeira coisa que a gente tem que fazer é explicar e empoderar essa família com as informações para que eles entendam como é que a gente vai seguir esse tratamento o tempo todo, né? Então, basicamente, o que a gente fala é quando existe um problema neuromuscular, uma lesão cerebral que vai levar a esse tipo de problema, essa lesão cerebral ela é única, e não progressiva. Mas o quadro ortopédico ele é progressivo. E por que o quadro ortopédico ele é progressivo? Porque quando a gente tem a lesão cerebral, a gente tem um desequilíbrio muscular. Né? Para a gente manter o braço na posição que está, manter a perna na posição que está, a gente tem sempre dois grupos diferentes de músculo agindo a todo momento, que a gente chama de músculos agonistas e antagonistas. Então, quer dizer, é o músculo que faz a ação e o músculo que é contrário àquela ação específica. Dependendo da ação que você está fazendo, eles invertem de lugar. Então, basicamente, se eu quiser fletir o meu braço,
né? A parte do bíceps e do braquial aqui, ele vai ser o músculo que a gente chama de agonista. E a parte do tríceps aqui atrás é o antagonista. Então, por que que existe esses dois músculos? Eles funcionam a todo momento juntos? Para que a gente não faça o movimento de uma vez só, a gente consiga ter um movimento suave. Então, tem a contração e aquele vai relaxando aos poucos. Isso é uma coisa normal para todas as pessoas. Especificamente no caso das crianças com paralisia cerebral, né, ou com algum tipo de problema neuromuscular, o que acontece é o seguinte: você tem a desativação de algum desses músculos, tá? E aí são músculos específicos que na maioria dos casos estão desativados, né? E isso faz com que o outro músculo, que seria o agonista, ele continue agindo da mesma forma, ele não fica mais forte, ele fica da mesma forma. E a musculatura contrária, ela não tem mais força para conseguir manter o braço na posição normal ou a perna na posição normal. Na fisioterapia, em todo o tratamento preventivo que a gente faz com essas crianças, né, a todo momento a gente está trabalhando, ajudando esse músculo antagonista que eventualmente foi desativado. Né? Então é por isso que a gente consegue evitar muita contratura muscular, colocar essas crianças de pé. Esse tipo de coisa é como a gente tenta ajudar essa criança. Eu não consigo, pela tecnologia atual ainda, fazer com que esse músculo volte a funcionar. Mas eu consigo esticar, eu consigo alongar a musculatura que tá agindo ainda, e assim prevenindo ou diminuindo a chance da gente ter algum tipo de deformidade. Quando a gente tem uma parada dos tratamentos em geral, a gente quebra esse ciclo virtuoso de tentar corrigir esse desbalanço muscular. Então, o que eu tenho percebido dos pacientes é uma piora relativa ainda. Veja, 2 meses ainda não deu tempo ainda para a gente ter grandes piores. São poucos pacientes que voltaram ao consultório. Mas cessar a parte de fisioterapia nesse momento, a gente perdeu eventualmente aquela tendência de melhora que a gente tinha. Em alguns pacientes eu tenho percebido aí um aumento dessa hipertonia, das crianças um pouco mais durinhas. É mais ou menos essa percepção que eu tenho tido no consultório dessa fase agora que a gente está passando. E realmente nos preocupa, né, Will, essa questão de quebrar esse círculo virtuoso que você falou, porque a gente vem, né, numa sequência de tratamento, né, eu acho que a reabilitação ela evoluiu muito, né, nos últimos anos, principalmente porque as crianças estão sendo tratadas precocemente, né? Então, hoje, uma criança que é diagnosticada com uma disfunção neurofuncional, essas correções ortopédicas, elas acabam vindo muito posteriormente. Então, uma criança, muitas vezes, que ia para a cirurgia com 3, 4 anos, é uma criança que você consegue postergar hoje, né, essa atuação cirúrgica para mais de 6 anos, 7 anos, né? Graças a uma reabilitação efetiva. Né? Então, assim, isso nos preocupa muito como terapeutas, acredito que temos vários terapeutas aqui, que é o que nós estamos vivenciando hoje. Né? A gente tem tido a possibilidade aí um pouco de ter alguns atendimentos que a gente fala, né? Alguns teleatendimentos, e a gente começa, alguns pais são muito participativos, tem feito muitas coisas com os filhos em casa, né? É o instrumento que nós temos nesse momento, né? Ou pelo menos um tempo atrás, que essas crianças pudessem ser manuseadas, além de ficar mal posicionadas em casa. Né? Então, assim, agora, mais do que nunca, nós precisamos que esses pais participem desse tratamento. Né? Então, se lá atrás a gente já falava que os pais eram parceiros no tratamento de uma criança com disfunção neurofuncional, né, e com complicações ortopédicas, hoje eles são, eu digo assim, que eles são o fator principal nesse processo. Né? Porque a gente não está conseguindo manusear essas crianças. Então, assim, o papel do pai e da mãe é fundamental, né? Mesmo que seja por uma orientação que muitas vezes a gente faça, né, via teleconsulta, porém, a gente sabe que se esse processo se estender por muito mais tempo, a gente vai ter um quadro muito diferente dessas crianças voltando, né, Will? Como é que você vê isso? Sim. Na verdade, é um problema. Ele sempre pergunta, as pessoas perguntam para a gente, apesar de eu ser ortopedista, mas como eu estou envolvido muito na universidade e a gente acaba vendo e participando de todo o planejamento para o Covid, a gente é muito perguntado sobre como é que estão as coisas. A melhor resposta que a gente pode dar é a gente não sabe. Né? A última vez que a gente passou por uma pandemia e que a gente pode traçar algum tipo de paralelo
foi a gripe espanhola, né? Está muito longe. Então, a gente não sabe exatamente quais vão ser os problemas que a gente vai ter mais para frente. Tá? Isso do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, inclusive com os tratamentos das nossas crianças. Eu não sei exatamente quanto tempo esse pico vai demorar para a gente conseguir eventualmente voltar ao tratamento de uma forma próxima do normal, como a gente fazia. Então, o que a gente tem de certeza é quanto mais tempo a gente demora e menos a gente faz, maior a chance, né, maior a probabilidade de que exista aí algum retrocesso nesse tratamento todo que a gente tem feito aí do ponto de vista fisioterápico. E assim, existe uma preocupação grande também, porque, segundo a literatura, e a gente tem visto, né, que os grupos musculares ele têm determinadas funções. Então, se você tem grupos musculares de membro superior e membro inferior, são grupos musculares mais voltados à explosão e a movimento. E se você tem os grupos musculares a nível de tronco, você tem aí grupos musculares que são responsáveis por posturas mais tônicas. E a partir do momento que você tem uma criança que fica em desuso ou uma imobilidade por um longo tempo, então, assim, existe até né, algumas literaturas colocam esse aspecto, que você tem até uma certa tendência a essa musculatura que tem tendência a ser fásica de membro superior e inferior, ela se tornar uma musculatura com característica tônica, né? E isso é muito ruim, porque se você analisar a função dos membros superiores e dos membros inferiores, é movimento, né? Por menos que essa criança consiga fazer, é movimento. E a partir do momento que você coloca isso fica em desuso e você não tem todo o processo de alinhamento, de descarga de peso, essa musculatura ela vai se transformando, né, a nível histológico mesmo, né? Então isso é algo que nos preocupa nessa volta também, né? Eu acho que a gente tem que ficar muito atento em relação a essas características. O que a gente fala sobre alteração histológica, qualquer tipo de músculo para qualquer tipo de pessoa. O músculo que entra em desuso, ele tem uma infiltração de gordura dentro dele, né? E quando a gente tem esse tipo de infiltração de gordura dentro do músculo, normalmente, além do processo de flacidez muscular, né, isso também acontece um processo inflamatório. Hoje a gente sabe que a célula gordurosa ela leva todo um processo inflamatório. Então isso tem uma descarga de interleucinas, catecolaminas que a gente acaba alterando até depois a parte neurológica, né? Realmente da sinapse neurológica, você acaba alterando esse tipo de interação da placa motora, né? Que é como se fosse o fiozinho que vai ligar no músculo e vai fazer ele funcionar. Você tem uma alteração do quanto de eletricidade você precisa para ativar esse músculo. Então, muito tempo parado, isso vai levar com que a gente precise de um estímulo muito maior para poder fazer aquele músculo funcionar de novo. Então, realmente, essas alterações histológicas, elas são extremamente importantes e, nesse caso aí, acabam trazendo algum tipo de problema para os nossos pacientes. E levando em consideração essa questão que você, né, colocou aí do acúmulo de gordura e tudo, por isso que a gente teve, né, o avanço muito grande na reabilitação também com os tratamentos intensivos. Né? Quando a gente fala de um tratamento intensivo numa criança com uma disfunção neurofuncional, a gente vê muitos ganhos nessas crianças, que eu acredito que seja exatamente, né, esse aspecto. O que você acha disso? E a questão de você colocar essa musculatura em uso constante, né, com uma carga de estímulo constante, né? Sim. Eu acho que, na verdade, historicamente teve uma quebra de paradigma e é da minha geração, de uma geração antes para cá. Né? A gente praticamente não tratava as crianças que tinham problema neuromuscular há 50 anos. A gente não fazia isso. Né? Então a gente começou a fazer isso e aí os trabalhos começaram a vir, e a gente começou a ter experiência, né? Lá mais ou menos do meio século para cá. Isso, do ponto de vista médico, é muito pouco. É muito pouco. Então, o que acontece é que a gente ainda não sabe exatamente o quanto estimular essas crianças. A minha experiência, a minha opinião, e vários trabalhos têm mostrado isso, é que quanto mais estimular, melhor. Né? O que eu acho que realmente funciona, obviamente, os métodos específicos, com colete, com alguns exercícios funcionam, mas esse tratamento intensivo que vocês dão e a criança passando por esses ciclos, onde ela é realmente submetida a um treinamento quase de um atleta, se você for ver o número de horas de treinamento que essa criança passa por semana, isso é fundamental e eu acho que o grande resultado
E eu tenho um parâmetro aí que eu dou aula na PUC, então eu acabo vendo as crianças do SUS, e no consultório acabo vendo crianças que têm condição de fazer uma fisioterapia de ponta. A gente vê exatamente essa diferença e eu consigo palpar, consigo sentir isso nesses pacientes. Só que você compara um paciente que faz a fisioterapia tradicional 1, 2 vezes por semana e o paciente que faz os métodos intensivos, o percentual de cirurgia, o tipo de cirurgia que é feito, muda completamente. Sim. E assim, vocês conseguem nos dizer, a gente estava conversando um pouco, né, dos estudos, das principais implicações ortopédicas que a gente tem de acordo com os níveis da GM-FM em relação à luxação de quadril, né? Quais são essas porcentagens? Estava comentando sobre um estudo norueguês, né? Sim, sim. Na verdade, esse estudo mudou como a gente trata também o quadril das crianças. Né? Era de praxe a gente esperar o quadril luxar e tratar a luxação. Só que do ponto de vista técnico, quando a gente fazia isso, era muito difícil eu conseguir colocar essa cabeça de volta no lugar. Né? Então a gente acabava ressecando a cabeça, fazendo algum tipo de osteotomia que a gente chama de salvação. Quer dizer, não é a melhor coisa para essa criança. Com o tempo, a gente começou a perceber que se a gente operasse essa cabeça do fêmur antes dela sair completamente, dela luxar completamente, era uma cirurgia relativamente mais simples, com resultados melhores, e a gente preservava essa cabeça femoral da criança. Então aí que esse trabalho veio mostrando para a gente que quando existe uma medida, né, que é o índice de subluxação da cabeça, que é quando a cabeça começa a sair de dentro do acetábulo e ela sai mais de 40% do que deveria estar lá dentro, é a hora da gente intervir e fazer algum tipo de procedimento cirúrgico para corrigir este ângulo. Né? A gente sabe que o que leva a essa alteração displásica, que a gente fala, essa alteração de formação desse quadril, tem muita relação com a carga. Por quê? Porque se você pegar um bebezinho ou for estudar lá um feto dentro da barriga da mãe, o acetábulo, que é a casinha da cabeça do fêmur, ele é reto, parece uma glenoide, um ombro. Né? E aí, pelo contato da cabeça femoral com esse acetábulo, a gente fala que a cabeça ela escava o acetábulo. Ela vai fazendo isso, esse contato vai fazendo com que esse acetábulo que era reto, ele vá abraçando a cabeça do fêmur. E quando ele faz esse movimento de abraçar, ele restringe o crescimento da cabeça do fêmur. Então, na verdade, aqui é uma simbiose mesmo, né? Você tem a formação do acetábulo e você tem a cabeça não crescendo da forma como ela gostaria para realmente fazer o encaixe. Né? E o que faz isso é o contato. E não existe contato maior do que o peso do próprio corpo descarregado sobre esse quadril. E baseado em toda essa teoria que a gente viu desde o nascimento, a gente acaba vendo já, isso a gente estuda há mais tempo, que é a displasia de quadril das crianças que não têm problema neuromuscular, né? A gente cunhou aí a teoria de que a cabeça do fêmur ela precisa ter contato e ela precisa ter descarga de peso para poder formar um acetábulo. E se por algum momento, por algum motivo, você perde esse tipo de estímulo e a criança fica sentada demais, então em vez de ficar assim, a cabeça do fêmur vai lá para trás. E aí você perde esse contato e começa a perder aquela conformação que o acetábulo tem. Então, esse trabalho ele mostrou exatamente isso em dados, ele traduziu isso em dados. Então, as crianças que andavam e andavam sem dificuldade, andavam sem usar algum tipo de auxílio, elas tinham um índice de problema no quadril de subluxação muito baixo, próximo de 5%. E as crianças muito graves, aquelas crianças que não controlam nem o pescoço, né, o tipo 5, elas tinham próximo de 100% de problemas nesse quadril. Né? Então, na verdade, a explicação do porquê isso ocorre está lá atrás, na embriologia, quando a gente vai estudar o feto na formação dentro da barriga mesmo. Quando você perde essa interação da cabeça do fêmur com o acetábulo, você tá promovendo uma degeneração, promovendo uma perda desse formato. E isso é o que faz a cabeça luxar. Então, quando você olha um raio-x de um quadril luxado, você não vê só, né, um quadril bonitinho e a cabeça totalmente fora, que é o que acontece no acidente. Você vê esse acetábulo reto, né, e aquela cabeça grande. Então, ela não cabe e ela não tem onde parar. Né? E isso transforma as cirurgias em cirurgias mais desafiadoras, porque eu tenho que modelar toda essa estrutura. Né? Então, o que é mais importante, isso a gente já sabe, é realmente descarga de peso e contato dessa cabeça nesse acetábulo. Então, a estatística que a gente tem é essa. Crianças que andam sem auxílio, fora de casa, ou no máximo com uma bengalinha, 5 a 10%, e as crianças
que são as crianças mais graves que não controlam nem o tronco, de 95% a 100% de luxação dos quadris. E é por isso que a gente, né, dentro da reabilitação, da terapia, a gente coloca e a gente busca colocar essas crianças em pé o mais precoce possível, né? E a orientação para que essa família faça esse processo também, né? Então, quando a gente coloca que essas, né, que a família ela é coadjuvante e ela tem um contrato de parceria de 50% conosco, né, com os terapeutas, com os fisioterapeutas, na realidade é isso, né? Porque essa criança precisa ser colocada em pé não somente durante a terapia, mas também em vários momentos em casa também, né? Nós temos crianças, por exemplo, que durante o período de escola, eles têm estabilizadores durante na sala de aula, né? Porque assim, eles precisam dessa descarga de peso. Quanto maior for essa descarga de peso, maior vai ser a formação desse acetábulo, né? E a gente vai retardar muito mais ainda a questão do quê? A questão dessa cirurgia, que é tão invasiva, né, Will? Ela é muito invasiva, né? E como é que você vê, como é que você pontua, né, a aplicação do Botox, os parâmetros para chegar até a cirurgia? Você já falou aí na questão de 40%, né, dessa Sim. possibilitação que é o índice, de estar partindo para uma cirurgia já, né? Como é que você analisa, quais são os seus critérios em relação à aplicação do Botox, ou à confecção de gesso seriado, né? Queria que você falasse um pouquinho dessas linhas de tratamento que a gente acompanha junto com você e consegue Sim, estar sim. seguindo e indo muito bem em alguns pacientes, né? Na verdade, isso vai variar muito. É o que a gente sempre conversa e a gente se dá bem porque a gente pensa igual, né? A estrela do tratamento é a nossa criança. E eu não tomo nenhuma decisão sozinho sem falar com toda a equipe que está tratando a criança, né? Então, às vezes, a minha indicação de intervir nesse paciente é, às vezes, uma demanda do próprio fisioterapeuta. Não estou falando aqui dos pacientes que a gente trata no Sistema Único de Saúde, estou falando do tratamento melhor que esse paciente pode ter, né? Quando a gente confia na equipe de fisioterapia, eu não ponho a mão no paciente antes dele fazer um ciclo ou passar por uma avaliação de vocês. Porque a gente percebe que vocês conseguem melhorar muito esse paciente sem que a gente precise ser agressivo e abrir mão de algum tipo de tratamento que vai levar um trauma, que vai levar um estresse para a família ou para a criança. Então, nesse primeiro momento, a primeira coisa faz uma avaliação com a equipe boa de fisioterapia e se tiver que propor um tratamento, propõe esse tratamento inicial. E aí a gente vai conversando e às vezes o pessoal, vocês da físio, vocês batem em algumas paredes, né? Olha, eu não consigo mais alongar esse músculo nos exercícios, eu tô com dificuldade aqui, eu precisava soltar mais esse tipo de músculo e aí a gente vai definindo como fazer. Se a gente vai fazer um botox, se a gente vai fazer uma tenotomia, se a gente vai fazer uma transferência, um alongamento ou um gesso seriado, né? Mas eu acho que assim, a forma como eu tenho tratado os pacientes hoje, quando eu consigo dar para eles o tratamento que é o tratamento melhor que eles podem ter, que é com uma equipe multidisciplinar, bem treinada para isso, é sempre respeitar, porque eu como ortopedista, eu vejo muito pouco a criança, né? Vocês que estão na clínica, vocês veem a criança eventualmente todo dia, praticamente fazem parte da família. Então a opinião de vocês na hora desse tratamento é fundamental para mim. E normalmente eu trato esse tipo de demanda, né? A hora que a gente mandou para a físio, olha, chegamos nesse ponto, não está indo legal. E aí a gente vai definir se vai fazer uma transferência, um alongamento, ou um botox eventualmente, ou bloqueio fenólico, e a gente tem N opções. Qual é a vantagem do botox? O botox, ele é reversível, né? Essa é a grande vantagem, na minha opinião. Às vezes eu tento o botox antes para testar se uma tenotomia vai funcionar ou não. Outra coisa que mudou muito, a gente tem cada vez alongado menos e feito menos tenotomia nas crianças. Porque, do ponto de vista de lógica, o tratamento que a gente ainda tem hoje, cirúrgico para as crianças com problema neuromuscular, não é o ideal. A gente está tratando de uma forma inversa, né? Eu tenho um músculo que funciona e tenho um músculo que não funciona. O que eu faço? Eu diminuo a força do músculo que funciona, porque hoje eu não tenho tecnologia para fazer o músculo que não funciona funcionar. Então, toda vez que eu alongo, toda vez que eu faço um bloqueio, eu enfraqueço aquela musculatura boa da criança. Então, era muita criança que a gente tinha antigamente, que tinha deformidades, mas que andava. E aí eu resolvo todas as deformidades, ela fica linda na hora de examinar, mas ela não anda mais. Né? A gente fala que em crown, placenta. Né? Então, assim, a tendência hoje é que a gente
toda vez que eu corto um tendão, que eu alongo o músculo, eu estou enfraquecendo essa criança. Né? Então, assim, tem que ter muito critério para a gente poder indicar esse tipo de coisa e a gente tem feito cada vez menos. Né? Existem alguns centros nos Estados Unidos que estão trabalhando com weightlift, levantamento de peso olímpico com crianças que são, obviamente, quadros mais leves, exatamente para tentar trabalhar e, de alguma forma, tentar desenvolver essa musculatura para chegar num equilíbrio. Esse, acho que é a grande resposta do tratamento e eu acho que vai ser a grande barreira nossa aí na próxima década, algum tipo de tratamento que a gente consiga reativar essa musculatura que não está funcionando. Então, tem todo o botox, anatomia, alongamento, mas a gente tem evitado e feito cada vez com mais critério isso. Sim, né? Inclusive porque assim, nós temos, dentro da própria reabilitação, da nossa área mesmo, né, a gente trata o paciente hoje praticamente de forma passiva zero. Né? Então, assim, o alongamento mais efetivo que a gente possa fazer com o nosso paciente é ele em movimento mesmo. Né? Então, assim, aquela reabilitação que você falou de 50 anos atrás, não digo até 50 anos também, né? Assim que eu saí da faculdade, me formei, ainda falava-se muito no alongamento passivo, né? Isso já não existe mais. Né? Então, se você pega todos os tratamentos intensivos que a gente faz, e todas as propostas de reabilitação, é tudo em movimento, né? Porque você tem que trabalhar com essa musculatura de forma ativa. Mesmo porque um músculo espástico não é um músculo forte, pelo contrário, né? Ele é um músculo totalmente fraco. Né? Então, assim, como é que você vai fazer um procedimento cirúrgico para enfraquecer mais ainda essa musculatura? Ele perde a função, né? Sim. E Esse é o que a gente vê o músculo ele precisa ter um comprimento, né, para poder fazer o movimento, as fibras poderem se esticar. Se esse músculo já é muito encurtado, é igual você pegar, né, aqueles caras fortões de academia e botar ele numa jaula apertadinha. Ele não tem força, porque o músculo já está encurtado. Então, na verdade, a gente precisa ganhar um pouco de comprimento para poder ter o movimento. Né? Então é exatamente isso. Eventualmente ele até tem massa muscular, mas esse músculo ele não é eficiente, né? A eficiência vem, né, do treinamento, né? Exato. Assim, se você pegar isso em atletas, e a gente ficava partindo do mesmo princípio, você trabalha muito com atleta, você é um atleta, né? E é o princípio de fazer o uso dessa musculatura e liberar essa musculatura para que a articulação fique livre e assim por diante. Você vira um ciclo que é um ciclo Exato. muito positivo, né? Você não tem como parar esse ciclo. E realmente o que nos preocupa nesse momento, né, dessas crianças estarem paradas, né, é exatamente isso, né? O quanto que essas crianças estão se movimentando, né, e sendo mobilizadas por essa situação que nós estamos tendo atualmente. Então, às vezes, a gente tem conversado um pouco que, assim, às vezes o remédio está saindo pior que a doença, né? Não desmerecendo, pelo amor de Deus, né? O Covid, que é uma doença extremamente séria, que mudou, né, todo o papel da humanidade. Porém, as nossas crianças estão sendo muito prejudicadas, né? Então, talvez, alguns pais, eles estão muito em dúvida no processo. Volto para a terapia ou mantenho meu filho em casa, né, devido ao Covid, né? Então, assim, é uma situação difícil, né? A gente, como mãe, como pai, é muito difícil de tomar essa decisão. Porém, se a gente pensar no que essas crianças podem apresentar nessa volta, eu acho que eu optaria, né? Eu optaria por tratar meu filho, né? E levá-lo a continuar as sessões de fisioterapia. A terapia não pode parar, né? Se a gente analisar por esse aspecto da imobilidade, né? Eu acho que não existe uma resposta certa. Né? O que eu tenho feito no consultório e eu fiz com a minha própria família. Né? O risco ele existe, ele tem que ser individualizado para cada pessoa. Como médico é muito fácil eu trabalhar com probabilidade. Olha, a gente tem uma mortalidade de 0,4%, mas é o que eu falo numa cirurgia, sério, seu filho é 100%. Né? Mas eu acho que a gente tem que chegar e com famílias esclarecidas, que é o que a gente está lidando aqui, isso tem que ser colocado à mesa. O risco a probabilidade é muito baixa, né, de acontecer alguma coisa. As crianças elas estão relativamente protegidas disso. A gente não tem dados relacionados, pelo menos eu não conheço, desconheço algum artigo de crianças especificamente com problemas neuromusculares. A gente ainda teria que estratificar, porque a gente joga tudo dentro do mesmo balaio, né? Problema neuromuscular. Mas a gente tem crianças completamente diferentes, desde de um membro que ela manca um pouquinho, até crianças com traqueostomia, com ileostomia.
Então, assim, o risco é completamente diferente. Eu acredito que tem que ser individualizado isso aí, e essa decisão tem que ser tomada realmente em conjunto. Eu, particularmente, tenho voltado a atender os pacientes no consultório e tenho voltado a operar em alguns hospitais. Então, hospitais onde eu tenho mais segurança e onde tem risco mais baixo de contaminação, eu já voltei a operar, né? E eu acredito que assim as crianças têm que começar a voltar, porque qual é o fato, né? O que ninguém fala na imprensa. Essa epidemia não vai passar daqui a 15 dias, 20 dias, 30 dias, né? Esse vírus ele veio para ser endêmico, né? E a gente vai ter realmente uma segurança quando a gente tiver uma vacina. Produzir a vacina já está a caminho. Só que a gente tem um segundo problema, que é um problema, é um problema de logística. Depois que eu produzir a vacina, eu tenho que produzir 7 bilhões de doses de vacina. Então, isso vai demorar um tempo. Não existe na história da humanidade uma vacina que tenha sido feita do zero até ficar pronta em menos de 5 anos. Né? A gente tem algumas vacinas que foram produzidas em menos tempo, mas porque a gente pegou uma vacina pronta e deu uma mexidinha nela. Né? Alguns especialistas eles falam que essa vacina vai sair num prazo para realmente as pessoas por volta de 18 meses. Né? Então, assim, a gente tem que ter isso na consciência, porque às vezes a gente fica, não, são só mais 10 dias, só mais 15 dias. Esse vírus não vai embora. E a gente vai ter uma hora da vida que a gente vai estar numa encruzilhada e vai ter que assumir uma posição. Né? Não, tudo bem, realmente eu não quero correr nenhum risco, então eu vou ficar aqui o tempo necessário para essa vacina sair, ou não, a vida, o risco está aí para ser corrido, ele é baixo, eu aceito esse risco, e junto com a equipe toda a gente vai minimizar esse risco. Eu vou usar máscara, eu vou usar luva, eu vou usar o álcool gel, mas eu vou tratar o meu filho de novo, eu vou operar meu filho de novo, vou levar ele ao médico ou ao fisioterapeuta, ao terapeuta ocupacional. Então, eu acho que tem que ser individualizado, mas esse tipo de coisa tem que estar na cabeça da gente. Né? Não vai ser um passe de mágica daqui a 15, 20 dias que as coisas vão acabar e vão voltar a ser como era antes. Né? Isso, para a gente ter a segurança, isso vai demorar e a gente não tem prazo. Will, tem uma pergunta aqui, eu acho que eu vou, né, quando for aparecendo perguntas pertinentes aqui, eu vou passando. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte: crianças com alterações neuromotoras tardias, como casos de meningite, afogamento ou acidentes que acabam tendo o quadril luxado pelo desuso, né, pois passaram a ter GMFS 5 e tiveram o quadril sadio por um tempo na vida, né, terão mais sucesso numa cirurgia de correção ou não? Não tem essa relação. Não, tem uma certa relação sim, porque na verdade a formação do acetábulo, né, da casinha da cabeça do fêmur, ela começa na 5ª semana de gestação. Tá? Lá dentro da barriga o embrião tem 2 para 3 milímetros e já começou essa formação, e por volta dos 2 anos a gente já tem uma boa conformação. Então, as crianças que eventualmente têm problemas mais tardios ou pioram do quadro de uma forma mais tardia, eu tenho alguns pacientes que eram crianças com problema neuromuscular relativamente leve, tiveram uma complicação, uma pneumonia, tiveram que ser entubados, e aí sim uma segunda lesão cerebral e pioraram, eles têm uma tendência de ter o quadril mais estável, porque o acetábulo ele é mais bem formado. Né? E mesmo quando luxa esse quadril, a chance de eu conseguir colocar no lugar e conseguir uma estabilidade ela é maior. Sim, quanto mais tempo esse quadril fica no lugar, melhor para a criança. E colocar em pé o quanto antes, né? A Quanto gente antes. colocar as crianças e evitar. Às vezes me fazem, eu fico mal acostumado com vocês, porque vocês me perguntam nada, vocês sabem tudo. Né? Mas a gente trata com profissionais que não têm tanta experiência do assunto e falam, mas eu posso colocar no cavalo, mas está subluxado, eu posso pôr de pé? Eu falei, coloca. Porque se estiver subluxado, e luxar é algo que já ia acontecer, eu ia ter que operar. A chance que a criança tem de você não operar é colocá-la de pé. Né? Colocar ela de pé, eventualmente trabalhar com abdução. Então, manda ver, tem que fazer, porque tem que ter o estímulo. Né? Hoje a gente tem perdido cada vez mais o medo de tratar as crianças de toda forma, desde tratamento cirúrgico até do tratamento com fisioterapia. Nós precisamos estimular essas crianças. Né? Do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista mecânico-muscular ortopédico, do ponto de vista cirúrgico. O que eu percebo é que eles são uma laranjinha que quanto mais você aperta, mais suco sai. Né? Sempre. Isso serve para as crianças com síndrome de Down, para as crianças com problema neuromuscular. Eu nunca vi uma criança que a gente estimulasse mais e ela respondesse menos. Eu nunca vi. O Will, assim, quando a gente fala, né, das disfunções, né, ortopédicas, implicações ortopédicas em crianças com PC, a gente
sempre acaba abordando bastante, lógico, a questão das crianças que têm uma espasticidade, uma hipertonia, né? Mas nós também temos casos de crianças que têm uma hipotonia, né? Não necessariamente dentro da paralisia cerebral, mas, por exemplo, criança com síndrome de Down e entre outras patologias tem o quadro característico de hipotonia, né? E a gente tem percebido, pelo menos eu tenho percebido na prática, são casos difíceis de se tratar também, né? São casos muito difíceis, porque quando a gente pensa em PC, a gente pensa no caso da espasticidade, né? Mas quando a gente vê a criança com uma hipotonia severa também, e aí eu me atenho bastante a questão não só do quadril, mas dos pés também, né? Então, assim, a gente tem visto, e algumas crianças que eu tive, né, que eu acompanhei e tive a oportunidade de ver que foram feitas algumas cirurgias, inclusive de fixação, na prática, né, não foram feitas por você, foram, né, de outros tempos, na prática o resultado não foi muito legal, né? Então, assim, essa criança perdeu muita funcionalidade, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que é essa sua experiência em cima dessas crianças com hipotonia também, né? Porque é um quadro que a gente encontra bastante. Na verdade, as crianças com paralisia cerebral, elas também podem ser hipotônicas e a gente tem outros tipos, né? Tem a atetoide, quando ela mexe muito. A gente tem uma série de alterações. O que a gente acredita, isso são teorias ainda, é que a criança hipotônica, no caso da paralisia cerebral, é uma fase que uma hora ou outra ela vai chegar a ser hipertônica. Agora, quando a gente está lidando com crianças que não têm um problema da paralisia, se a gente está falando de uma criança com síndrome de Down, eu tenho muita criança com autismo, a gente não sabe exatamente por quê, mas ela tem uma hiperfrouxidão ligamentar grande, normalmente os pés são totalmente desabados. As crianças autistas, eu não conheço, eu desconheço o trabalho, eu converso com profissionais de diversos países, eu sempre faço a mesma pergunta, você sabe por que isso acontece? E ninguém nunca chegou a uma conclusão, qual é a relação aí entre esse problema psicológico, psiquiátrico, neurológico e uma hiperfrouxidão ligamentar. Mas realmente qual é o problema? Porque o desabamento que acontece, principalmente nos pés dessas crianças, é porque o músculo não está funcionando. E ele desaba por gravidade. Então, quando você tem uma criança hipertônica, eu consigo tirar o músculo daqui, colocar para lá, tentar desviar o rio. Né? Agora, aqui eu não estou trabalhando com o rio, estou trabalhando com o mar. Né? Ele vem todo de uma forma, eu não tenho muito como desviar. Então, o que a gente percebe nas crianças que são hipotônicas, realmente o resultado do tratamento cirúrgico ele não é tão bom, a não ser que você faça algo agressivo e consiga corrigir toda essa angulação da parte óssea. Eu não posso depender de músculo, como eu dependo numa criança com um problema neuromuscular, tipo paralisia cerebral. Eu não posso fazer uma cirurgia pensando, vou transferir um músculo, fazer um botox, eu vou resolver. Aqui, normalmente, eu tenho que fazer a correção dessa deformidade, montar um tornozelo de novo, melhorar aquela posição do pé, corrigir o joanete ou algo todo na parte óssea. Então isso traz um desafio, por quê? Porque eu não posso fazer isso em crianças muito pequenas, né? Porque elas praticamente não têm osso, tem muita cartilagem de crescimento, se eu leso uma cartilagem nessa eu tenho problema, então eu tenho que esperar pelo menos de 5, idealmente até 7 anos para começar a pensar numa cirurgia que eu realmente acho que vai poder resolver. Sim. Você fez, né, um comentário aí que a gente vê algo bastante importante, que você citou as crianças autistas, né? E, assim, coincidentemente, nesse período de pandemia, eu trato muito criança autista, né? Além dessa ter uma questão da frouxidão ligamentar, a gente tem muitos autistas que utilizam da marcha da ponta dos pés. E não só crianças autistas, né? Eu tenho visto, coincidentemente, esses tempos, né, que eu tenho saído com a minha filha pouquinho para ir um pouco no parquinho do condomínio, e assim, só no parquinho eu acompanhei 3 crianças que têm uma marcha totalmente plantígrada, não tem um diagnóstico, até onde eu saiba, nem de TEA, nem de paralisia cerebral, e assim, eu tenho visto muito comumente crianças com marcha plantígrada constantemente, né? E como você falou, a gente não tem na literatura uma justificativa, né? Então, assim, dentro da criança, dentro do espectro autista, principalmente, a gente questiona muito, inclusive, alguns instrutores nossos dos Estados Unidos que trabalham muito com crianças autistas, né? Então, abriu-se a possibilidade de uma questão sensorial, um aumento da questão proprioceptiva, por ter até um tônus mais baixo, né? Não chega a ser uma hipotonia, mas o autista tem uma tendência a ter um tônus mais baixo,
mas também usar essa ponta do pé para ter uma questão proprioceptiva maior. Mas também é uma hipótese que nós temos. Eu acredito que é algo genético. E por que essas crianças normalmente andam na ponta dos pés? Elas têm algum tipo de problema, tipo autismo ou não? Tem uma explicação para isso. Sim. Se você olhar a articulação do tornozelo, a gente tem a tíbia e a fíbula, elas fazem como se fosse uma pinça. E o osso do talos fica embaixo. Tá? Se você olhar numa radiografia, esses ossos são totalmente separados. Eles não têm um encaixe de soquete como tem o osso do quadril. O que segura os ossos no lugar e mantém essa estrutura são ligamentos e tendões, que são feitos de colágeno. Então, se você tem, por eventualmente, qualquer tipo de problema, uma hiperfrouxidão ligamentar, né, tem esses ligamentos mais frouxos, quando a criança pisa, ela tem a tendência de abrir. E isso é algo que incomoda, algo que não é uma sensação de segurança. Quando ela pisa, essa pinça do tornozelo abre. Se a gente olhar esse osso do talos, que fica aqui embaixo no tornozelo, olhar ele de frente, ele não é exatamente um retângulo. Tá? Ele é um losango, ele tem uma parte mais larga e uma parte mais fina. Então, quando a criança anda na ponta do pé, ela joga a parte mais larga para dentro da articulação. Então, isso aumenta a estabilidade. Na hora que ela está andando, se ela está andando com o pé plantígrado, ela fala, esse tornozelo está meio esquisito, está solto, parece que está grande demais. Quando ela anda na ponta do pé, ela joga a parte mais larga do talos para dentro, ela fala, opa, agora eu fiquei estável. Então, existe essa tendência das crianças que têm, normalmente é batata. Pegou uma criança que anda na ponta dos pés e é flexível e não tem problema, faz os testes para saber se ela tem hiperfrouxidão. Se ela tiver mais que 3 testes, é isso. Né? Normalmente você tem aí, essa criança, ela se sente mais confortável. Isso é uma coisa intuitiva. Ninguém deu uma aula de biomecânica para a criança. Mas ela percebeu que se ela andar na ponta do pé, ela sente o tornozelo mais seguro, mais confortável. E ela começa a andar assim. Na hora que a mãe fala, para de andar, ela desce o pezinho. Porque ela ainda consegue. Né? Então, a explicação para as crianças que têm o tendão íntegro andarem nas pontas dos pés é porque, mecanicamente, quando ela anda na ponta do pé, o tornozelo preenche mais. Isso dá mais segurança. Uma questão óssea mesmo, de ajuste ósseo, né? E isso acaba levando futuramente a um problema maior, né? Porque devido a esse ajuste, conforme você vai mantendo essa ponta do pé, você vai ter um comportamento importantíssimo, né? Exatamente. Importantíssimo. E o que a gente vê muitas dessas crianças é isso, quando elas abaixam esse calcâneo no chão, né? É como se elas estivessem totalmente desestabilizadas. De equilíbrio, né? Totalmente alterado. Exatamente. Né? Tem uma outra pergunta aqui, Will. As crianças de MFCS 5, ao longo do tempo, acabam tendo maior tendência a apresentarem osteoporose, tá? Tenho crianças pré-adolescentes, adolescentes com quadro grave de paralisia cerebral. Quais são os riscos reais de fratura durante a fisioterapia? Por que a criança evolui com osteoporose? Porque o músculo, o osso, ele é uma estrutura preguiçosa. Se ele não for estimulado, ele não vai depositar cálcio ali. Então, numa criança muito grave, que é acamada, que não tem contração muscular, você não tem estímulo para esse cálcio migrar e para fazer o que a gente chama de matriz proteica do osso. Né? Existe uma lei, chama lei de Wolff, que é exatamente isso. Todo osso que é submetido à tração, ele vai crescer e vai aumentar a massa óssea. E se é submetido ou a não movimento ou a compressão, ele vai diminuindo. Então, as crianças mais graves, que têm menos movimentação, elas têm uma tendência a ter uma massa óssea pior. Se você tem uma massa óssea pior, esse osso vai ser mais frágil. Então, você fica sempre com um risco maior de fraturas. Né? Veja, as fraturas elas podem acontecer durante uma sessão de fisioterapia, porque o trabalho de vocês é uma arte. Você tem que fazer força e fazer os movimentos a ponto de conseguir ganhar da resistência muscular, mas não a fazer uma fratura numa criança. Não existe uma resposta, cada criança é uma, e isso vai muito da sensibilidade do fisioterapeuta que está tratando dessa criança naquela sessão. Agora, eu basicamente já tive fraturas no intraoperatório. Né? Na hora, uma criança extremamente osteoporótica, na hora de fazer um alongamento, você vai soltar um pouquinho, acabou fazendo uma fratura. Isso pode acontecer. Tá? Isso a gente não caracteriza como eventualmente um erro ou um desleixo. São crianças que a gente não tem parâmetro. Eu não tenho a quantos newton eu vou alongar aquele osso que vai ser o suficiente para o músculo e não para fazer uma lesão óssea. Então, isso vai muito da experiência, por isso que é muito importante que esse fisioterapeuta siga essa criança. Ele sabe exatamente tratar aquela criança durante meses
ele sabe quanto aquela criança aguenta de força, quanto aquilo vai doer, não vai doer. Às vezes, para a gente é difícil até perceber se a criança tem dor ou não. Só os pais e quem acompanha muito de perto consegue ter essa resposta da criança. Então, esse tipo de feeling, ele sai um pouquinho da parte de ciência baseada em evidências e vai um pouquinho para o estado de arte mesmo do trabalho que a gente faz aí. Will, e assim, queria que você colocasse um pouquinho, porque dentro da nossa prática clínica, nós trabalhamos muito, né? Indicamos muito a questão das órteses, né? Então, assim, existem algumas linhas, né, que trabalham, indicam, a gente tem, por exemplo, alguns instrutores americanos, alguns fisioterapeutas americanos que não utilizam e não preconizam a utilização de órteses, principalmente durante o tratamento intensivo, né? E aqui no Brasil a gente utiliza, assim, né? A gente utiliza até por uma questão de alongamento, de alinhamento, né? Porque assim, o fisioterapeuta ele busca muito o alinhamento desse paciente, né? Porque a partir do alinhamento você vai conseguir gerar uma função e até mesmo uma ação muscular mais efetiva e menos patológica, né? Então, assim, eu queria saber um pouquinho da sua opinião em relação ao uso das órteses, né? Como é que você vê isso? Você acha que mesmo que o uso correto consegue retardar alguns procedimentos invasivos futuros? Qual é a sua opinião em relação a isso? Isso é um ponto complicado, né? Porque o que acontece, né? Hoje a geração dos médicos, né? Tenho formado algumas gerações já, é uma geração 100% baseada em evidências. Ele não consegue trabalhar com experiência própria, né? O médico muito novo agora, ele trabalha só com guideline. E existem coisas que a gente ainda tem dúvida na literatura. A gente não sabe se funciona ou se não funciona as órteses. Existem trabalhos mostrando que funcionam, trabalhos mostrando que não funcionam. Isso vale para um monte de coisa. Eu, particularmente, tenho uma boa experiência com órtese quando bem indicada e quando bem feita, né? Porque a órtese ela tem que ser bem indicada, né? Esse é o ponto 1, e ela tem que ser feita por uma pessoa capacitada, né? Que às vezes uma órtese bem indicada, mas que ela não está adequada, você acaba pegando, dando dor na criança, está muito alta ou muito baixa, isso vai acabar prejudicando e não ajudando, né? Mas quando a órtese ela é bem indicada, bem feitinha, bem acompanhada, eu vejo bons resultados. Se a gente voltar para o começo da nossa discussão, a gente falou que existe um músculo funcionando bastante e outro funcionando pouco. Quando eu coloco uma órtese, nem que for para dormir, durante 8 horas é como se a Ellen estivesse lá alongando aquele calcâneo, né? Por 8 horas que a criança está dormindo. Isso faz uma baita diferença, né? Principalmente problemas pequenos ou para evitar que essa criança evolua aí com uma deformidade, eu acho que a órtese tem um papel fundamental. Eu tenho bastante experiência com o uso de órtese e eu gosto do uso de órtese, sim. Às vezes, durante o dia eu peço para tirar, mas deixo à noite para alongar, ou se a criança precisa, às vezes, principalmente nessas hipotônicas, que a hora que ele pisa, o tornozelo vem muito para dentro, e aí você desequilibra o quadril, desequilibra o joelho, você coloca uma órtese que consiga alinhar aquele tornozelo, somente paciente com síndrome de Down, ele sai andando. Na hora que você coloca ali uma órtesezinha no tornozelo, que eu estabilizo o tornozelo daquela criança, ela vai embora. Então, principalmente para dar esse apoio mecânico aí, tem bons resultados no consultório. Tem uma outra pergunta aqui, né? Temos que solicitar avaliações de qualidade óssea com o ortopedista, com qual frequência, né? E a reposição de cálcio nesses casos é indicado, no caso, né, da osteoporose, que a gente estava falando um pouquinho. Olha, não se tem protocolos internacionais para a gente fazer as densitometrias de rotina para crianças com paralisia. Por alguns motivos. Quanto mais grave a criança, maior essa perda de densidade. Só que também é menor o risco de fratura, porque ela está menos sujeita à queda, menos sujeita a algum tipo de trauma, né? Uma criança que é um tipo 1, ela vai andar de bicicleta, ela vai sair correndo, a chance dela cair acaba sendo maior, mas a densidade óssea acaba protegendo. O que a gente faz é realmente, nesse ponto, individualizar para cada caso. Crianças que já tiveram fraturas, que tiveram, eventualmente, você olha no raio-x, você vê aquele raio-x que às vezes te deixa muito preocupado, você não vê quase a cortical. Né? No raio-x, quando a gente olha, o que é bonito para o ortopedista, o ortopedista acha bonito, é ver bem branquinho do lado e preto no meio. Quando às vezes eu não consigo diferenciar o que é a cortical, né, o que é a parede, do que é o meio, isso me deixa preocupado. Então, nesses casos, eventualmente, a gente individualiza para cada criança se eventualmente vai fazer densitometria, se vai fazer uma reposição.
E aí não adianta fazer a reposição só de cálcio, né? A gente já sabe que tem que ser feito um tratamento aí junto com o bifosfonado, o cálcio, mas o que a gente percebe, o melhor tratamento que essa criança pode ter, descarga de peso, força muscular. Quanto mais força muscular tiver, mais aumento da massa óssea, né? Isso a gente descobriu com os idosos. Há 20 anos atrás, o paciente com osteoporose, o que você fazia? Mandava para a hidroginástica, tirava carga, ele ficava mais osteoporótico. Hoje, o que a gente faz com esse paciente? Manda ele para academia puxar ferro, fazer hipertrofia, porque a gente sabe que a hipertrofia muscular aumenta a densidade óssea, né? Não é diferente para as nossas crianças. Esses ciclos intensivos, eles vão fazendo tanto exercício que a densidade óssea dá um salto, né? A gente olha no raio-x, mas evidentemente eu não peço da instrumentia para ver a diferença, mas olhando no raio-x, você vê aquele aumento da densidade óssea, o osso ele fica mais vistoso nas radiografias, né? E o que a gente preconiza mesmo, né? Esse tratamento, exercício diário, alta frequência, né? E é o que a gente tem feito mesmo, né? Buscado dentro né, das clínicas, né? E assim, você chegou a comentar no começo da nossa conversa, né? A questão das crianças, algumas crianças que são acompanhadas, né? Pelo Sistema Único de Saúde e outras crianças que são acompanhadas por clínicas, né? Particulares, né? Que são clínicas privadas, né? E você consegue ter esse parâmetro e, infelizmente, ver essa diferença, né, Will? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Até assim, eu acho que é algo que nós, profissionais, podemos lutar para que essas crianças tenham um tratamento igualitário em todos os aspectos, né? Não é porque uma criança não tem condições, ela está inserida no Sistema Único de Saúde, que ela não merece ter um bom acompanhamento de reabilitação, um bom acompanhamento fisioterapêutico, né? E ter uma qualidade de vida melhor, né? É completamente diferente o tratamento e às vezes é triste para a gente eu ter que indicar algo que eu não posso nem mostrar no congresso, porque já é sabido que não é hora de fazer, né? Então, às vezes eu faço uma terotomia numa criança com 1 ano e meio, 2 anos, eu faço uma cirurgia óssea numa criança de 3, 4 anos, porque é o que eu tenho na mão para fazer, né? Eu fico um pouco sem recurso. A gente já teve casos pro bono que eu te liguei e pedi para a gente fazer, de eventualmente alguns pacientes nossos lá do SUS, porque realmente você se envolve, não tem jeito, né? E você quer que a criança faça as coisas e atinja um resultado. Você vê em alguns pacientes que a criança tem um potencial muito grande, né, para atingir, e esse potencial ele não é atingido e a criança acaba sofrendo realmente porque a gente não tem estrutura para tratar, né? Mesmo a parte de técnicas cirúrgicas, eu não consigo replicar eventualmente as mesmas técnicas que eu tenho no consultório no Sistema Único, né? Por exemplo, as osteotomias varizantes que a gente faz, eu não uso mais placas lâminas, que é o que a gente usava até a década de 90, mais ou menos, para fazer esse tipo de cirurgia, né? Eu uso só as placas bloqueadas. Isso evita, na grande maioria dos casos, que eu use gesso, né? Então, para a criança é muito bom. Eu tiro e mando ela para vocês. A criança sai sentando, a não ser em casos muito específicos, né? Agora, se eu usar uma placa lâmina, se eu fizer alguma outra técnica, eu sou obrigado a deixar essa criança de gesso por 4, 6 semanas, às vezes. Aí eu tenho essa espasticidade com rigidez, com cicatriz, né? Então, para a gente chega a ser angustiante, porque você sabe fazer melhor e não consegue, né? Isso às vezes a gente tem que tirar um pouco, porque senão essa angústia fica grande e você tem que é melhor você fazer aquilo do que deixar essa criança sem tratamento. Então a gente faz o que pode, né? Fazer alguma coisa, Eu já tomei né? algumas reclamações da prefeitura quando eu levo alguma coisa do consultório para usar no paciente lá do SUS e tudo mais, porque pelo Sistema Único de Saúde, pela legislação brasileira, eu não posso aceitar nem doação de uma placa, por exemplo, para uma criança específica, né? Então, assim, mesmo se a família tiver dinheiro para comprar a placa e eu resolver operar de graça, a criança não posso aceitar. Então, isso às vezes é um problema. É um problema que é um problema estrutural do nosso país. É um problema, né, de procedimentos, né, de operação, é muito complicado mesmo, né? O Will, e teve né, um comentário aqui, uma pergunta anteriormente também, em relação ao Covid mesmo, né? Que a gente tem lido, tem ouvido falar e tem visto aí que o principal problema do Covid, né, em relação, né, não só às crianças, mas é uma vasculopatia, que você estava comentando comigo ontem, né? Eu acho que seria legal a gente até finalizar um pouquinho com essa questão aí, porque é o assunto que nós estamos aí. A gente trata de crianças, a gente tem que observar essas crianças, elas estão conosco,
né? Sim. E orientar os Eu pais. estou com 2 casos agora, um confirmado de Covid e outro que está em pesquisa sobre vasculite de dedinhos da mão de criança. A lesão ela é muito semelhante à lesão que a gente vê em tabagistas inverterados. Faz como se fosse uma necrose de dedo. A gente não sabe exatamente por que que isso acontece, mas a gente tem percebido, e o tratamento do Covid para todas as pessoas tem mudado, e a gente tem começado a usar os anticoagulantes para isso. O que a gente percebe é que existe uma inflamação dos vasos de uma forma geral, tá? Cardíaca, pulmonar, né? Existe aí uma incidência, é uma síndrome relativamente rara, uma cardiopatia que tem criança, que chama síndrome de Kawasaki. E a gente tem percebido um aumento da síndrome de Kawasaki relacionada ao Covid. Então a gente acha que eventualmente o vírus ele não atinge só o pulmão, ele provoca uma resposta inflamatória e que afeta os vasos. Às vezes de forma cardíaca, isso pode ser até produto. Vários pacientes com Covid acabam evoluindo para o óbito através de um problema, um infarto, por exemplo. Como para as crianças, a gente tem percebido vasculite de extremidade. Então, a impressão que dá é que realmente a criança teve... lembra muito essa lesão do tabagista mesmo. Para quem trata, isso é muito fácil. Né? Você vê a pontinha do dedo, ela fica pretinha. Né? E depois, em alguns casos, nesse caso, graças a Deus, ela voltou ao normal, o dedo ficou perfeito, a gente não teve que fazer nenhum tipo de amputação, mas existe esse problema da vasculite, sim. Né? A gente acredita que o coronavírus, ele media uma resposta inflamatória extremamente exacerbada. E dificilmente você morre do vírus, você morre dessa resposta, dessa bomba atômica que ele joga no seu organismo. Né? E essas respostas todas que o organismo tem para brigar com o vírus é que acabam prejudicando o paciente. Né? É isso que a gente tem percebido. E é algo bem recente. Assim, os primeiros relatos sobre essas vasculites têm menos de um mês. Né? Porque a incidência em criança é muito, muito baixa. Né? Muito, muito baixa. A gente está falando aí de uma mortalidade geral para a Covid por torno de 0,6%. Tá? Essa é a mortalidade real. Quando a gente vê na televisão 6%, 8%, 10%, é porque não estão testando adequadamente os pacientes. Todos os países, desculpa, todos os países onde você testou muita gente, a mortalidade caiu. Né? Testar e a mortalidade cair. Por quê? Você aumenta o número de casos assintomáticos, a mortalidade cai. Né? Então a mortalidade ela gira em torno aí de 0,6%, subindo mais para os idosos, em torno de 2 a 3%, e caindo para 0,05% para as crianças. Mas o problema que a gente mais vê nas crianças realmente é essa vasculopatia. Tá ótimo. Nossa. A gente, né? E que bom trocar informação, que bom a gente, né, prover de informação, né? A gente fica tão embebido aí no problema do dia a dia, né? Nas preocupações. E quando a gente tem um momento desse que a gente pode trocar as informações, pode acrescentar saberes, é muito rico. Né? A gente está assim, a gente chegou, né, nas 9 horas, já se passou 1 hora, né, dessa aula maravilhosa, desse bate-papo. E, assim, né, eu quero ver se alguém mais tem alguma pergunta, né, para a gente. Né, tá aqui, né, agradecendo e falando do trabalho multiprofissional que nós temos, né? Para quem não sabe aqui, né, o Will é um dos ortopedistas que trabalham, são muito indicados, né, para trabalhar com as nossas crianças na clínica, né? Então é um profissional que a gente admira bastante. Eu te agradeço, né, agradeço a sua presença para você compartilhar esse saber maravilhoso, que eu acho que foi muito rico. Para mim, pelo menos, foi muito gostoso, foi muito rico e passou muito rapidamente, né? Nem parece que foi 1 hora aí, tá? Vamos fazer a foto, Thales? Para mim é um Queria que todo prazer. mundo abrisse a câmera agora. Você quer falar, Will? Desculpa. Para mim é um prazer falar sobre o assunto. É algo que eu dedico a minha vida a cuidar das crianças do ponto de vista ortopédico, né? Então, minha esposa está acostumado que quando não é o dia inteiro, chega em casa, isso continua, e é reunião, é isso, aquilo. A parte de educação médica é uma parte que me envolvo muito, né, já há bastante tempo. Então, sempre que eu posso, o jeito que eu tenho de fazer a consulta, quem é meu paciente, se tiver alguém deles aí, é realmente ensinar, é o jeito que eu estou acostumado a fazer. Então, isso para mim é um grande prazer poder participar e tirar dúvida e discutir sempre que for necessário. Eu estou à disposição de vocês.
E é muito bom esse trabalho que a gente faz junto, né? Eu acho que, assim, o nosso trabalho é um trabalho de muito respeito e, né, de uma nova geração mesmo, nem você falou, né? Uma geração baseada em evidências, em que troca, né? Cada um dentro do seu saber, um ajudando o outro, né? Eu acho que é assim que a gente constrói o respeito, sempre com foco no paciente, porque o foco é o paciente, né? Não é o nosso computador, é o nosso ego, né? Nem como médico, nem como fisioterapeuta, TO e fono. Na verdade, a gente trabalha junto para o bem do paciente e da família, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer essa aula maravilhosa que você nos deu. E aí, agora eu vou pedir para todo mundo abrir a câmera, né, Tati, para a gente fazer nossa foto aí dessa aula magnífica. Então, vamos lá, todo mundo. Quem puder ligar a câmera para ficar uma foto bacana aí. Uma foto legal. Todo mundo entrar aí, eu vou tirar. Olha aí quem tá de pijaminha, hein? Vai ter que abrir a câmera, não tem jeito. Né, gente? Que a gente, né? Na online é assim, né? A gente tá assim, super bonito aqui, aí você vai olhar para baixo, todo mundo de chinela havaiana, de calça de pijama, né? Esses são os benefícios da gente a vantagem de trabalhar em casa. Hã? É a vantagem de trabalhar em casa. Vantagem de trabalhar em casa. É um novo momento da vida. Acho que assim, mudou tudo, né? Até a telemedicina, né, Will? A gente nunca imaginou e tinha tanta resistência. E nesse momento não adianta ter resistência. Nesse momento a gente vai ter que fazê-la funcionar, né? Não tem como. É isso aí. Vamos lá então? Vamos lá então, vou fazer uma fotinha. Vou fazer uma com o celular primeiro aqui, ó. Então tá bom. Vou fazer uma com o computador agora. Salvar. Tirar mais uma. Ai, gente, muitas telinhas. Pronto? Isso, legal. Obrigado. Aí o pessoal está agradecendo, né, muitos agradecimentos, parabéns. E obrigada, Will. Estou à disposição Gente, de vocês. boa noite para vocês e nos veremos nas próximas. Tchau, Bom tchau. trabalho, boa noite para vocês. Tchau.